esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentarem. Hoje nós celebramos o nosso 4º domingo do tempo da Quaresma. Já estamos às vésperas da Páscoa do Senhor, a nossa maior festa. E o 4º domingo é como se a gente estivesse caminhando num deserto e encontrasse um oásis no meio desse deserto. Ou seja, encontramos na liturgia da palavra de hoje sinais muito evidentes do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Encontramos na liturgia de hoje um Deus que nos ama infinitamente, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos desvios. E é disso que fala a primeira leitura do 2º livro das Crônicas. Essas crônicas são crônicas do povo hebreu. Nesse trecho de hoje, da infidelidade do povo hebreu e da fidelidade de Deus. Que elementos nós extraímos dessas leituras? Que ensinamentos elas nos trazem para a nossa vida? Prestemos bem atenção. O povo amado por Deus, depois que estavam muito bem em Sião, em Jerusalém, que é a mesma coisa, eles se desviaram do caminho de Deus, praticaram atos abomináveis, que Deus repudia veementemente. Criaram outros deuses, adoraram estátuas que confeccionaram com as próprias mãos, fizeram coisas e colocaram coisas no lugar de Deus, e isso desagradou profundamente a Deus. Não obstante aos alertas do profeta Jeremias, que havia dito para que eles pudessem voltar ao caminho de Deus, alertando-os. Porém, eles não escutaram os profetas e continuaram fazendo coisa errada. Não tomaram consciência de que, ao fazer algo errado, a probabilidade de ter coisas negativas nas suas vidas era muito grande. Era assim naquele tempo e não é diferente hoje. Quando nós fazemos coisas que não são boas, nós podemos esperar resultados bons? Claro que não. Há um dito popular, antigo, que diz: quem semeia vento, colhe tempestade. Aquilo que nós semeamos, geralmente nós colhemos em dobro. Se semeamos coisas ruins, se praticamos coisas ruins, vamos colher coisas ruins em dobro. Não é castigo de Deus, são consequências
de nossos atos inconsequentes. E qual foi a maior consequência do povo hebreu? Chegaram os assírios, tomaram conta de Jerusalém. Veio o rei Nabucodonosor, poderoso na época. A Babilônia havia se tornado num grande império e suplantou muitos outros impérios. E dentre eles, levou o povo hebreu, do maior ao menor, para o exílio na Babilônia. Ou seja, escravizou aquele povo. Eles foram obrigados a deixar suas casas, suas terras, e ir como escravo à Babilônia. Veja que triste. Parece que a história da escravidão do Egito se repetiu. E eles então, ao estarem ali, escravos, sentiam muita saudade de casa, o desejo muito grande de voltar para casa, de voltar para a sua terra, de ter as suas coisas, de não serem mais escravos. Nunca eles esqueceram Sião, nunca esqueceram Jerusalém. A gente não esquece as coisas, as pessoas, os lugares que a gente ama, sobretudo quando somos obrigados a nos afastar deles de uma forma forçada e não por opção. Daí então nós entendemos esse belíssimo salmo que nós ouvimos, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Ali, escravos na Babilônia, eles reconheceram quantas coisas eles fizeram de errado, que eles tinham um Deus que o amava, que eles tinham tantas coisas boas, mas que precisou algo tão desagradável para que eles percebessem o amor de Deus. E eles mantiveram fiel agora a Deus. Precisaram chegar no fundo do poço, ter um tropeço desse porte para poder reconhecer o amor de Deus. Às vezes nós precisamos ser conduzidos para muitos exílios na nossa vida, para nós reconhecermos o amor de Deus. Há um outro dito que diz: quem não conhece Deus pelo amor, o conhece pela dor. Esse povo conheceu Deus pela dor. E agora eles cantam este salmo junto aos rios da Babilônia. Ali, sentados, chorando, fazendo memória de Sião, da sua terra, da sua casa, eles lembram: éramos felizes e não sabíamos. Quão triste é a gente reconhecer que era feliz depois que a felicidade se esvai. E é essa preocupação que Deus tem conosco. Por isso, Ele vai suscitar entre os pagãos alguém que iria trazer de volta esse povo para a sua terra. Veja como Deus é surpreendente. Onde a gente menos espera, Ele faz ali algo inusitado. O rei Ciro foi uma grande surpresa para o povo hebreu. E ele que fez o decreto trazendo de volta o povo. Esse Deus que nos surpreende constantemente, continua fazendo grandes surpresas na nossa vida para mostrar o seu amor. É o que mostra o evangelho de hoje. Nesse evangelho nós temos o trecho do diálogo de Jesus com Nicodemos. E ali, Jesus diz para Nicodemos que, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, naquele momento em que o povo reclamava contra Deus, brigava e vinham serpentes venenosas e os picavam, morreu muita gente. Deus pediu que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a levantasse, e todo aquele que olhasse para ela seria curado. Aqui tem um simbolismo muito importante. Primeiro, uma grande surpresa de Deus, com aquele instrumento de morte que era a serpente,
ele faz o antídoto contra o veneno da serpente. Ainda hoje é assim. Quem é picado por uma serpente é o próprio veneno da serpente que combate o mal. A mesma coisa com agora o vírus da Covid. É o próprio vírus desativado que, ao ser vacinado, você vai ficar imune, protegido contra o vírus. E assim foi com a cruz. A cruz, aquele instrumento abominável de morte, ao ser levantado com o Filho de Deus, essa cruz medonha passa a ser instrumento de redenção. Veja como que Deus nos surpreende. Ele nos surpreende constantemente. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. E demora, custa a gente perceber o quanto Ele nos ama. Por isso, ao nos aproximarmos da Páscoa do Senhor, ainda dá tempo de nós fazermos algumas correções na nossa vida. Quem sabe, e com certeza Ele faz, não quem sabe, Ele fará, Ele terá misericórdia de nós, se nós buscarmos corrigir nossas falhas, nossos erros. Evitaremos muitos exílios, evitaremos muitas mortes, porque nós ouvimos a voz dos profetas, a voz de Deus, que nos ama e que nos quer o bem. É o que nos propõe a liturgia de hoje. Façamos então obras da luz, porque são essas que agradam a Deus. E é a partir das obras da luz que nós nos aproximamos da maior de todas as luzes, que é o próprio Cristo. Então, nesse quarto domingo e quarta semana da Quaresma, vamos nos preparar mais intensamente para a grande festa da Páscoa que se aproxima, sem perder de vista o amor e a misericórdia de Deus.